apresentar o José Eduardo Martins, que ocupa hoje a posição de presidente e CEO da Panini Brasil, que é a filial do Grupo Panini, sediado em Modena, na Itália, e ele está neste cargo há 25 anos. Iniciou no grupo na Itália em janeiro de 1994 como diretor financeiro e administrativo, vindo posteriormente a comandar a operação no Brasil em 96. Possui vasta experiência internacional, como expatriado no Canadá, Inglaterra e Itália, onde ocupou cargos executivos de liderança em finanças, administração, marketing, vendas, comércio internacional e distribuição. Fez carreira executiva em empresas multinacionais como Motores Perkins, Massey Ferguson, New Holland, Pepsi Foods, Internacional e Panini. Gente, por favor, eu gostaria de pedir que desligassem os microfones. Eu agradeço. Regina, você consegue ir lá e mudar, e colocar mudo, você como está aí na NER, você consegue. Consegue deixar todos os microfones mudos. Vai lá na por pessoa. Favor. Ah, pronto, já colocou. Eu não consigo, quem consegue não, é o já Edir. Já colocou. Tá bom. Então, vamos continuar. Assim, além do Martins ter uma vasta experiência internacional, eu sei que ele domina várias línguas, ele é um cara que é um hábil negociador, é só a gente perceber o que está acontecendo com a Panini neste mercado, enfim, e como ele reinventou, né? Reinventou em vários caminhos a Panini, né? E ele veio de toda essa experiência de multinacionais, né, com a Motores Perkins, Massey Ferguson, New Holland, Pepsi Foods, Internacional, até que chegou na Panini. E, além disso, ele é graduado e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Então, é um prazer para nós da ANER tê-lo aqui hoje, certo? As primeiras palavras são suas, porque depois vai começar o pinga-fogo. Regina, obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Tem muitos amigos meus que estão assistindo. E obrigado pela oportunidade. Eu sei que foi duro você me convencer, né, a vir aqui para falar sobre a Panini, mas eu queria também dizer que eu estou na posição de CEO da Panini, né? E a Panini é um grupo de pessoas fantásticas. Então, eu sou mais um, né, de todo esse grupo de colaboradores e de gente que veste o chapéu de dono e tem como objetivo fazer, né, a empresa crescer. Então, mas é um prazer muito grande falar com vocês e contar um pouco da história da Panini. E a minha história, você já falou rapidamente, mas a gente pode falar outro dia, mas é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Ô Martins, me fala uma coisa, como é que era esse mercado antes da Panini chegar aqui? Como é que ele era? Não, a Panini nasceu na Itália em 1961 e os irmãos eram 4 irmãos, né? E os irmãos Panini, eles revolucionaram o segmento de figurinhas. Eles construíram as suas próprias máquinas. Um dos 4 irmãos, Humberto Onde você pegou? Era Não. Lorival. Como é que vai, Lorival? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim, por favor. Então, o Humberto Panini era um engenheiro mecânico e ele desenvolveu todos os equipamentos. E a Panini, no Brasil, antes da chegada da Panini, as figurinhas eram feitas de uma forma muito rudimentar. As pessoas, as fábricas, tinha vários concorrentes na época. Você tinha o Grupo Abril, você tinha a Globo, a Manchete, Multieditora e várias outras empresas pequenas que, na época, você cortava as figurinhas, aí tinha um tubo, você colocava todas as figurinhas dentro desse tubo grande, põe um ventilador e o ventilador misturava as figurinhas. E as figurinhas depois eram envelopadas num saquinho, as pessoas colocavam as figurinhas, passavam cola e fechava o envelopinho. Então, você podia imaginar que havia envelopinhos que deveriam ter 5 figurinhas, tinham 8, tinham 3, tinham 6 repetidas,
Então, era muito difícil manter qualidade, manter a produtividade, né, da figurinha. Então, era muito difícil o mercado, né, naquela época. O Martins, e é interessante porque a Panini e a Abril já fizeram uma joint venture, né? Então, Conta um pouco disso. Como é que foi na isso, a época, associação? o doutor Sr. Victor Tivita, que foi o fundador do Grupo Abril, ele era de origem italiana e era muito amigo dos irmãos Panini. Ele era amigo ele conhecia todas as editoras da Itália e sempre que ele visitava a Itália, ele ia lá na fábrica, lá em Modena, na fábrica da Panini. Ele era muito conhecido. Quando eu estive lá em 94, as pessoas me contavam das visitas que o Sr. Victor fazia lá na fábrica. E ele, depois de várias tentativas, e ele sabia que para vencer no mercado de figurinha do Brasil, ele tinha que ter a tecnologia da Panini. Era muito difícil continuar fazendo as figurinhas de forma artesanal, como eram feitos até 1990. E aí ele convenceu os irmãos Panini a fazerem uma joint venture no Brasil. Então, o idealizador da Panini no Brasil, na verdade, você tem que dar um pouco de vantagem ao senhor Tivita, que teve a ideia de convencer os irmãos Panini a vir ao Brasil. E aí, em 1989, foi formada uma joint venture, tinha 49% da Panini e 51% do Grupo Abril, para fazer a Abril Panini. E aí, em 1990, começaram a sair as primeiras coleções das 5 máquinas. Eram 5 máquinas de envelopar e 2 guilhotinas de cortar as figurinhas. E aí, em 1990, o primeiro produto foi Disney em desfile. Depois, o Campeonato Brasileiro, em 1990. E aí, as empresas no Brasil não tinham como competir com a Abril Panini. Elas tinham, de preço e qualidade, era produção rápida, e aí a maioria das empresas saíram do mercado, e a única que ficou concorrendo com a Abril Panini na época foi a Multi-Editora, que teve a iniciativa de importar umas máquinas de envelopar, e ficou fazendo concorrência por um período, depois parou. Então, a Panini veio em 1990 através de uma iniciativa do senhor Victor Tivita, que fez esse acordo com os irmãos Panini. Ele foi um visionário, porque ele também trouxe, né, o Pato Donald para o Brasil, ele adorava inovar e, de fato, às vezes a gente olha e percebe quanto um Victor Tivita faz falta hoje nesse Faz mercado, falta, né? né? É verdade. Como faz falta nesse mercado. Então, aí você disse que eram 5 marcas. Então, eu imagino que a quantidade de figurinhas que vocês colocavam no mercado era muito grande, não era? Era grande, mas era difícil também, porque saiu a imagem, viu? os equipamentos Matheus, no nosso saiu a imagem. os O Lorival... equipamentos... por exemplo, não tinha nada que ver com a produção na Itália, era uma produção mais simples, não havia a mesma qualidade que havia na fábrica da Itália, mas já era uma revolução no mercado brasileiro por trazer a tecnologia, o envelopamento, aí você garantia que o envelope que deveria ter 5 figurinhas, tinha 5 figurinhas todas diferentes, porque toda a tecnologia foi trazida para cá, né? E eu estava na Itália, na época, por exemplo, logo após os irmãos Panini venderam, depois que fizeram a joint venture no Brasil, eles venderam o grupo Panini para o Sr. Robert Maxwell, Maxwell Communications Company. O Sr. Robert Maxwell era o tycoon da mídia impressa na Inglaterra, na época. E o Sr. Maxwell, ele faleceu em 91, vocês vão lembrar, ele apareceu no barco, ele era uma pessoa muito influente, foi membro do parlamento, foi condecorado na guerra, e ele comprou a Panini. Os irmãos Panini chegaram num ponto que tinham muitos problemas de sucessão e a oferta foi muito boa, eles venderam, e logo após
A Panini A foi... Abril vendeu para ele, Martins, desculpa, a Abril vendeu para ele, certo? Essa parte. Não. Aí o senhor Robert Maxwell faleceu e a Panini foi vendida na Itália para um grupo que era a De Agostini, e 50% a De Agostini e 50% de um grupo de investidores associados. E em 1994, a Marvel do Homem-Aranha, comprou a Panini mundial. A Marvel precisava, tinha interesses de se expandir internacionalmente, porque a Marvel lá em Nova York, você conhece, lá, o nova-iorquino, a China é um pedacinho pequenininho lá no fundo, né? O mundo é Nova York para eles. E eles viram Panini, uma empresa internacional, uma editora, falaram, nós queremos comprar a Panini. E compraram a Panini em 94. Mas por que a Panini, né, assumiu o controle aqui no Brasil? Por que vocês vieram para cá? Quando foi criada a fábrica da Panini, todos os países da América Latina, eles importavam as figurinhas da Itália. Argentina, Peru, Bolívia, recebiam todas as figurinhas. A Panini era a maior fábrica, e ainda é, no mundo, em figurinhas. Se você quisesse lançar figurinhas no mercado, eles tinham os direitos internacionais, então a Argentina recebia da Itália. Quando souberam que havia uma fábrica no Brasil, nós queremos comprar do Brasil, porque era Mercosul e eu não pago os impostos de importação. Mas só que tinha um problema. A Panini, ela tinha só 49% da empresa no Brasil. Então, trocar uma exportação que ia da Itália, que tinha 100%, para aqui no Brasil 49%, não compensava. Então, falou, nós temos que assumir o controle da operação no Brasil para transformar o Brasil numa fonte de fornecimento para todos os países do Mercosul. E aí, eu estava na Itália, tranquilo, me chamou o presidente do grupo, e era da Marvel, falou, você vai lá no Brasil conversar com a Abril para falar que nós queremos comprar o controle da empresa. Os 51%. Ou o controle, mais 20%, né? Nós queríamos ter o controle da operação para poder fornecer para o Mercosul. E aí eu vim conversar com o Dr. Roberto Tivita. Ele era uma pessoa muito amável, era um gentleman, o Dr. Roberto, era fantástico. Tenho muitas boas lembranças do Sr. Roberto. E ele falou, Roberto, nós queríamos comprar a Panini. Eu falei, mas eu não quero vender a Panini. Mas, doutor Roberto, o senhor não entendeu, nós queremos comprar a Panini. Mas aí, depois de várias idas e vindas, nós então fizemos um acordo e a Panini assumiu os 51% que era parte da Abril e ficou uma empresa 100% controlada pela Panini. E aí, falou, quem que vai lá para assumir a empresa no Brasil? José Martins. José vai, aí eu volto para o Brasil, e aí assumi em 96 para assumir a operação no Brasil, né? E nós ficamos, na época, a Panini era Marvel, 100% Marvel, que detinha os direitos de todos os quadrinhos da Marvel. E a Panini, até 94, ela só fazia figurinhas. Quando a Marvel comprou a Panini em 94, ela passou, então, a fazer as edições e fazer todo o licenciamento da Marvel em toda a Europa, em todos os países do mundo. A Panini, então, fazia esse trabalho e a Nova York só cuidava dos Estados Unidos, México, Austrália e Japão. E aí, nós fizemos um acordo, compramos, e durante 5 anos, a Panini ela não entrava no segmento de publicações, ficou 100% em colecionáveis, nas figurinhas, e o Grupo Abril não entrava no segmento de colecionáveis, né? Isso terminou em 31 de dezembro de 2001, quando aí o Grupo Abril falou, não, nós queremos, nós vamos concorrer com vocês nas figurinhas. Bom, então, nós vamos também fazer publicações. E aí nós assumimos o contrato que era da Marvel, que ia vencer em 31 de dezembro de 2001. Não foi renovado e a Panini, então, primeira vez no Brasil que ela entrou no segmento de publicações foi no dia 1º de janeiro de 2002,
com os quadrinhos da Marvel. Então, um pouco explicando, né? Então, veio sobre o Tivita, formou a empresa, a joint venture, Panini comprou os 51%, 100%, e quando nós compramos os 100% da empresa, aí nós tínhamos que fazer os investimentos, aí que os investimentos começaram, né? Porque nós tínhamos que ter capacidade e ter qualidade idêntica à da fábrica lá na Itália para poder fornecer, substituir as exportações da Itália para todos os países do Mercosul. E aí nós começamos a adicionar novas máquinas. Tanto que hoje, das 5 máquinas que nós começamos a envelopar, hoje nós temos 21, com 3 linhas, com uma capacidade de produção de 9 milhões de envelopes por dia. Então, e você me falou outro dia, quando a gente estava conversando, que vocês, na Copa do Mundo de 2018, produziram 700 milhões de envelope. Exatamente. De envelopes. Então, 700 milhões de envelopes com 6 figurinhas cada uma. Se você colocar uma figurinha colada na outra, você vai até a Lua e volta, para você ter uma ideia da quantidade, né, de papel que isso significa. Não, e são então, todos papéis imagina, feitos com árvores plantadas. Tá? Nossa, mas imagina o seguinte, 700 milhões de envelopes, 5 figurinhas em cada envelope. Dá muita figurinha. É muita figurinha, mas é para toda a América Latina, América Central, Caribe, essa produção que a gente forneceu para todos. Então, teve uma evolução muito grande, né? Então, nós fizemos todos os investimentos, e quando nós entramos no segmento de publicações, nós começamos com o Marvel. E aí nós fizemos também uma mudança muito grande. O Grupo Abril, até essa época, que publicava as revistas Marvel, ela estava publicando, na época, eram 4 revistas da Marvel, só 4, 160 páginas, a um preço de R$10. Era muito caro. Então, quando nós assumimos, e foi a decisão, por você ter uma ideia, foi em outubro de 2001, em janeiro de 2002, nós tínhamos que estar com todas as publicações na rua, com o número 1 da Panini. E nós saímos com 13 títulos dos 4, saímos com 13 títulos de vários formatos, com vários preços, e no mercado que estava ávido de produtos diferenciados, né? E aí nós pegamos e sabíamos também que a Marvel ia entrar num período de grandes benesses. E nós sabíamos que ia sair o filme do Homem-Aranha. Nós tínhamos várias informações. Falamos, não, esse mercado é um mercado que vai crescer de nicho, e aí que nós trabalhamos. E aí, logo depois, o Grupo Abril deixou a mão da DC Comics, que fazia o Batman, Super-Homem. Nós participamos de uma concorrência, vencemos e passamos também a produzir a DC e Marvel. Então, nós tínhamos todos os super-heróis. Mas nós queríamos mais, nós queríamos os mangás. Mas era interessante, porque quando a gente ia conversar com as editoras japonesas, falava assim, pô, nos dá o Naruto para produzir no Brasil? Eles perguntavam, vocês publicam mangás? Não, a gente faz Homem-Aranha, faz coisa. Não, isso não é mangá. Então, vocês têm que me convencer que vocês são bons em produzir mangá. E aí eles nos davam os títulos mais inferiores, que não tinham animação, que não eram suportados por animações. Então, nós tínhamos que provar a nossa determinação, né, e a resiliência, vamos fazer mangás, e aí nós fomos crescendo, aí fomos adquirindo, quando adquirimos a confiança dos japoneses, aí nós recebemos Naruto, Boruto, One Piece, todos os grandes mangás, e aí nós começamos a ter esse grande volume, né, de publicações. Mas aí nós fomos crescendo em publicações e nós olhávamos para quem? Sempre o senhor Maurício de Souza. Sim. Turma da Mônica. E como é que foi essa história da Panini com o Maurício? Conta um pouco. Será que o Maurício vai deixar eu falar? Bom, não, você só conta o que der, porque... nós estávamos lá em Modena, o senhor Maurício ia sempre para Modena, para a Feira do Livro, né, lá de Bolonha.
E nós temos sempre a encontrarmos, Maurício, e falava, nosso sonho é publicar a Turma da Mônica. E isso foi desde quando nós assumimos em 2002, em 2002, e sabíamos, o Maurício de Souza tinha um contrato, né, com a editora Globo, que fazia um trabalho fantástico com o Maurício, com todas as publicações. E aí nós sabíamos sempre os encontros, e pessoa muito amável. E no final, no ano de 2006, que o contrato da MSP estava vencendo com a editora Globo, nós fomos conversar, fizemos uma proposta, e acabamos, então, Sr. Maurício, acho que quis ter uma experiência com a Panini, e nós assinamos o contrato em 2006 e começamos a publicar a Turma da Mônica em janeiro de 2007. Então, aí nós já tínhamos assumido, né? Então, Marvel, DC e uns quadrinhos, né? O quadrinho infantil, que é um evergreen, né? Até eu me lembro, numa feira de Bolonha, nós estávamos no jantar e o presidente da Warner, na época, estava lá, e estava o senhor Maurício de Souza, e ele fez menção, né, que aqui a presença do senhor Maurício de Souza, Walt Disney do Brasil, né? Então, foi bem legal. E aí nós começamos a experimentar. O senhor Maurício tinha o projeto da Turma da Mônica Jovem, que nós trabalhamos para chegar num formato, né, porque a gente via que as pessoas iam crescendo e iam para os mangás. Deixava de ler Turma da Mônica para ler mangá, e quando nós decidimos vamos fazer Turma da Mônica Jovem, conversamos, foi então vamos fazer, né, junto com o senhor Maurício. Ele tinha ideia, ele via que o filho dele também, mais jovem, estava começando a ler mangá, e aí chegamos num acordo, falou, vamos fazer no estilo mangá, e foi um grande sucesso. Nós lançamos... Mas, Martins, me fala uma coisa, de quem foi a ideia de fazer a Turma da Mônica Jovem? Do senhor Maurício de Souza. Ele já tinha isso engavetado lá? Ele já tinha se engavetado, e foi quando nós fizemos o contrato, eu quero que mais vocês, nós vamos com o Panini, mas queremos que vocês publiquem Turma da Mônica Jovem, que era um projeto que ele tinha já há alguns anos, e falou, certamente, vamos fazer. Mas aí nós trabalhamos, tanto que nós começamos em janeiro de 2007, e a Turma da Mônica Jovem só foi publicada na Feira do Livro de São Paulo em 2008. Sim. E foi fantástico, porque a gente colocava, você não tinha tempo de tirar do depósito e colocar os livros na prateleira, que eles desapareciam no meio do caminho. E aí nós chegamos, só a primeira edição, foi publicado mais de 400.000 cópias. Nossa, Martins, eu tenho uma questão bem interessante, porque a gente sabe que todo mundo sempre diz que não, o jovem está grudado no celular, está no iPad, está no joguinho, está no isso, está no aquilo. E veja, a Panini ela se fortalece e se firma como uma editora infanto-juvenil, né? Ela publica os quadrinhos, e você está me dando um exemplo aí de uma feira em que vocês lançaram a Turma da Mônica Jovem e nem conseguia colocar na prateleira, já era todo vendido. Então, você acha que o que o jovem quer, na verdade, para ele ser cativado por esse mundo editorial, por esse mundo das revistas ou dos quadrinhos, ou enfim, conteúdo bom? Sem dúvida. O que nós fazemos, eu sempre falo, né? A Panini ela publica um colecionável. Todos os produtos da Panini são colecionáveis, desde as figurinhas, como também das publicações. Quando nós falamos dos livros, eles são numerados. Então, a edição 1, edição 2, e quem coleciona e gosta, né? E é um nicho, né? E é um nicho que está crescendo. Você vê esse mundo geek. Quando você falava com uma pessoa, pô, você é geek, ele se escondia debaixo da mesa e não queria nem aparecer. Hoje você fala, você é geek, e fala, pô, você acha mesmo? Puta, que legal. E você vê não só
pela evolução, né? Você vê o aparecimento aqui da XP, né? Dos eventos, das feiras de quadrinhos e dos mundos geeks, impulsionados também por toda a evolução dos cinemas, você vê os novos filmes de super-heróis, todos os blockbusters dos últimos anos foram, maioria, filmes dos super-heróis. Sim, um sucesso Marvel, grande. né? Tudo Um isso sucesso grande. trouxe. E você, quando você olha para um quadrinho, Regina, você está olhando para uma obra de arte. Quem desenhou, o ilustrador, o roteirista, são pessoas que são conhecidíssimas desse mundo. Então, Sim. você faz, como você... É um graphic novel, você está contando a história através de ilustrações. E quando nós fizemos um trabalho também, nós vimos, porque nós distribuímos sempre através da DINAP, que era a distribuidora do Grupo Abril, e nós começamos a fazer os graphic novels, que eram os quadrinhos em capa dura, e nós íamos para as livrarias para colocar, e éramos rejeitados. As livrarias não aceitavam. O trabalo de ter hoje os quadrinhos, os graphic novels na livraria, foi um trabalho da Panini. Nós íamos lá e falávamos, isso aqui não é livro, coloca na revistaria. E nós, né, aquela água dura, né, pedra dura, né, até que fura. E foi um trabalho de convencimento que nós fizemos. E hoje você vai numa livraria, o segmento de quadrinhos, de comics, graphic novels, é enorme, né? Você tem livrarias só 100% com esse tipo de segmento. Então, cresceu e nós trabalhamos nesse crescimento buscando trazer. E aí, as pessoas, é um nicho e eles gostam, né? E outra coisa que tivemos que fazer também, né? Com o advento da internet, você tinha no Brasil um gap de 2, 3 anos entre a publicação que saía nos Estados Unidos e depois que saía no Brasil, né? Hoje, você entra na internet, você sabe, entra no site da Marvel, da DC, da qualquer outra editora americana de quadrinhos, você já sabe que está sendo publicado. E nós tivemos que trabalhar, mas foi uma correria para poder acompanhar, e hoje é questão de meses entre o que é publicado, porque tem todo o processo de tradução, de adaptação, né? Nós somos um packager. Nós pegamos o produto que é publicado nos Estados Unidos e, em função da adaptação do mercado, por exemplo, um produto que é publicado nos Estados Unidos em 400 páginas, aqui ia custar muito caro, nós fazemos 4 edições de 100. Então, mas toda uma adaptação do mercado, e são produtos que você quer ter na sua estante, você quer ter coleção, você quer ter a coleção do 1 ao 20. E os produtores dos quadrinhos, com os filmes, eles aumentaram muito esse segmento. Então, nós hoje atuamos e a nossa preocupação é sempre, quando eu falo com a linha de frente, né? Nós estamos sempre preocupados com linha de frente. O que eu quero dizer? É o ponto de venda, é o produto, é o preço, é o consumidor, né? A satisfação do consumidor. Então, nós estamos sempre preocupados. E primeira coisa que é importantíssimo para Panini, para uma editora como a Panini, são as licenças, né? Nós fazemos produtos, criamos produtos. Martins, espera aí, esse vai ser um capítulo daqui a pouco. A gente está com perguntas aqui, eu quero te fazer uma pergunta do Fábio Mortara. Fábio, você está aí? Fábio? Eu quero pedir para o Fábio mesmo poder... Fábio, por favor, faça você mesmo a pergunta. Obrigado, é uma honra. Como vai, Fábio? A pergunta que não quer calar é como a pandemia afetou os negócios da Panini no Brasil e no mundo, se você puder, e faz mais, e que mudanças foram necessárias para a Panini voltar a crescer? Essa é a pergunta. É uma boa pergunta, Fábio. A pandemia
teve efeitos opostos, mais ou menos, no nosso segmento, né? Porque, nós temos uma área que são os quadrinhos e outros são os colecionáveis. Então, estamos falando dos álbuns de figurinhas, os coleções de cards. E o álbum de figurinha é o que mais sofreu com a pandemia, com o fechamento das escolas, tá? O produto que nós fazemos, o álbum de figurinha, ele é um entretenimento, mas que ele enseja a socialização. Então, não tem nada mais divertido de você abrir um envelope de figurinha. Será que eu vou encontrar que me falta? Será que eu vou ter aqui uma dourada? Uma coisa, aquela emoção de você abrir um envelope de figurinha. Mas depois você quer trocar as figurinhas com seus colegas, com seus amigos. Você vai na escola, nos eventos, você quer trocar as figurinhas. Então, a ausência da escola evitou essa congregação, né? De você ter a socialização das pessoas, de você fazer as trocas das figurinhas, que é muito maçante você colecionar, fazer um álbum de figurinha sozinho e não poder compartilhar com seus amigos. Então, esse segmento foi afetado, nós tivemos uma queda que é normal, a gente sabia que isso ia acontecer, mas com as publicações, as pessoas ficaram em quarentena, ficaram em casa. E aí esse segmento até não crescemos, mas não perdemos também, né? Se manteve, que as pessoas não podiam sair, mas o que nos ajudou muito, mas muito, não só a Panini, mas com a maior parte das empresas, são as vendas online. Então, através da nossa loja online, nós podemos fornecer, e dos parceiros também das lojas online, os produtos que as crianças, os jovens fizeram a coleção e leram durante a pandemia, porque um quadrinho é uma coisa que você consegue fazer sozinho, ler, colecionar. Então, tivemos efeitos diversos nos dois segmentos. Mas continuamos, a parte de publicações tem crescido, e agora que voltou ao mercado, você tem visto pelas publicações as novas livrarias que estão crescendo. A cada dia nós temos uma nova abertura de uma livraria, porque não há comparação de você ler um quadrinho impresso e ler no digital, e ler no papel. E tanto que nós oferecemos a versão digital e a versão impressa, e a versão digital chega a 8% somente. Porque você não quer só ler, você quer pegar, você quer colecionar. E você quer ver isso na tua estante, a coleção inteira daquele mangá, daquele super-herói, dos livros em capa dura, que juntos formam né, uma coisa legal para você ter na sua. Não sei se eu respondi essa pergunta. Acho que sim, porque o Martins, o que é interessante, eu não sei, porque eu sou colecionadora eu falo gibi, mas de graphic novel eu adoro quadrinhos. E eu sou colecionadora. E como é que eu iria colecionar quadrinhos digitais? Meu Deus, que horrível! Eu mais gosto de exibir minha coleção de quadrinhos para as pessoas. Eu vou começar a abrir lá no iPad e falar, olha meu quadrinho aqui. Nossa, é muito triste isso. Eu acho triste, enfim. Mas, enfim. Mas eu e você somos da época, nós não somos ainda digitais, mas você vê que alguns jovens que nasceram e viveram no mundo digital, aceitam, e até aceitam pagar milhões de dólares por um NFT, que é uma coisa digital que você não pega, mas acontece. Enfim. Agora deixa eu voltar um pouquinho. Quando a DINAP, porque assim, eu estou falando isso, porque o principal, eu acho que da presença do Martins aqui, fora uma história de sucesso, é ele inspirar os editores e mostrar que, na pior das hipóteses, sempre se encontra caminhos, né? E muitas vezes
a Panini fez o quê? Ela foi inovando nos caminhos, né? O que você colocou aí, não, a gente ficou discutindo, brigando com livraria para estar lá, estar e ser respeitado lá, ponto. Aí, de repente, em 2017, Dona Dinap, enfim, todo mundo que distribuía com a Dinap teve que começar a encontrar novos caminhos. E, novamente, né, a Panini, junto com, tem que citar, a Ediouro e a Planeta D'Agostini, se juntaram, né, e começaram a fazer a sua própria distribuição. Conta um pouco desse caminho. Eu sei que o Jufinoto, que está aqui nos ouvindo, está aí com você, e que foi um dos caras que ajudou muito nisso, porque ele é um cara que tem uma expertise, um conhecimento absurdo disso no Brasil, enfim. Conta um pouco como é que foi isso. Como é que foi acordar e falar, vou fazer minha própria distribuição? Foi uma... Não, como eu falei, nós estamos sempre preocupados, né, eu falei, com a linha de frente e olhando o ponto de venda. A gente tem uma preocupação muito grande, Gina, com a redução no número de bancas de jornais. E uma preocupação também, né? Porque é um canal muito importante para os editores. A banca é um canal que você faz um lançamento, imediatamente o seu produto já está no mercado, já está no ponto de vendas, você não tem que fazer um trabalho de convencimento para o varejista para receber o seu produto e como é que vai colocar, né? Então, e a distribuição, nós tínhamos a distribuição em bancas, porque na época era normal, você tinha os produtos de publicações eram distribuídos em bancas e em livrarias, né, em supermercados. Então, nós tínhamos esse canal com o distribuidor da Dinap, e nós começamos já a sentir problemas de distribuição, não foi em 2017. Já em 2014, 2015, nós começamos a ter problemas, porque quando você tem um distribuidor, você quer que esse distribuidor seja a extensão da empresa no ponto de venda, certo? Você faz o produto, se esforça para buscar as melhores licenças, ter os melhores produtos, na melhor qualidade possível, no menor custo, no menor preço. E se você não consegue colocar esse produto no ponto de venda com o vendedor ou o distribuidor, o varejista empenhado na colocação, na exposição desse produto, na venda ao consumidor, não adianta nada, né? Então, nós estamos vendo que tínhamos problemas, a gente não conseguia resolver, por mais que falássemos isso aí, todos sentiram o mesmo problema na pele, até que nós falamos na época para a Dinap e falou, olha, se as coisas não melhorarem, isso nós não sentimos, né, nós tínhamos a Copa do Mundo em 2018 chegando, nós temos que trabalhar num plano B. E o plano B era fazer a nossa própria distribuição. E como não havia mais a exclusividade, que isso foi quebrado quando a Dinap comprou a Fernando Quinalha, na época, vocês vão se lembrar, uma das imposições para o CAD para aprovar a fusão das duas, que aí dominaram todo o mercado de distribuição de produtos em bancas, foi que não deveria haver a exclusividade, né? Aí nós decidimos, foi uma decisão bastante difícil, porque nós nunca tínhamos, não tínhamos sistemas para poder fazer a distribuição para os distribuidores, nós tínhamos que fazer contratos com cada distribuidor regional, e o Gil foi uma pessoa fundamental na época. Ele foi da Dinap, foi CEO da Dinap durante vários anos, tinha saído da Dinap, e eu falei, Gil, vamos montar a nossa própria distribuição. Aí você tem certeza que vão fazer isso? Se nós não fizermos isso, nós não vamos sobreviver. E aí foi um trabalho difícil de contato com todos os distribuidores regionais, e acabamos criamos essa rede de distribuição. Nós tínhamos que criar, não tínhamos um sistema que fizesse todo o trabalho de distribuição para os distribuidores regionais. Você tem que enviar, você tem o retorno
né, do encalhe dos produtos que não foram vendidos. Mas aí conseguimos adaptar um sistema, que era o analista, era um sistema que era usado pelos distribuidores regionais para fazer a distribuição em bancas. Nós trouxemos para cá, foi um trabalho árduo para poder modificar esses sistemas, adaptar, e começamos a fazer a distribuição para os distribuidores regionais, muitos deles aderiram, e aí a Pé de Ouro falou, olha, nós queremos fazer também, Planeta para nós era importante, porque você podia colocar mais produtos no caminhão, você reduzia o frete. Encontramos um parceiro que fizesse toda a parte de armazenagem, de picking, packing dos processos, e começamos a fazer a distribuição em bancas. E aí nós tínhamos outro objetivo, foi o mundo está mudando, as pessoas estão comprando online, as pessoas estão indo para outros pontos de venda. Às vezes fica difícil, né, você andar em São Paulo na rua. Nós temos que, já até eu criei aquela palavra, varejar. Nós temos que varejar. Aí, porque, não, nós temos que criar pontos de varejo. Nós temos que fazer com que o consumidor encontre o produto da Panini onde ele for fazer compras, onde ele estiver. E aí nós fomos trabalhar, mas aí era diferente, Regina, porque nós passamos, durante muitos anos com a DINAP, nós tínhamos um distribuidor, produto quando você vende em livraria, em bancas, produto é enviado em consignação. Você não tem nenhum trabalho, você não precisa convencer o jornaleiro a receber aquele produto. Ele recebe na cota dele, coloca na banca, não vendeu, ele devolve. Agora, quando você vai numa papelaria e fala, coloca essa envelope de figurinha para você vender aqui. Você está pedindo para ele colocar um produto numa área importantíssima, o balcão da loja. Ali só entra produto que gira, que vende. Então, é um trabalho de convencimento. Nós tivemos que criar embalagens diferenciadas para poder entrar nesses segmentos. Então, é um trabalho que eu sugiro que todo editor que queira vai ter que fazer, porque o mercado hoje mudou muito. Você não tem mais só bancas, você está indo para outros pontos de varejo. Então, hoje nós estamos em lojas de brinquedos, nós estamos distribuindo na ReHap. E foi um trabalho, nós temos um parceiro fantástico da Panini, nós estamos em vários outros pontos de venda que nós não tínhamos antes, para vender quadrinhos, vender livros, vender os envelopes de figurinhas, e criamos uma loja online. Hoje nós atendemos rapidamente os pedidos. Para você ter uma ideia, durante a Copa do Mundo 2018, nós recebíamos 10 mil pedidos por dia para as figurinhas que faltam para completar o 10 mil? 10 mil dia. Nossa! Nós tínhamos que separar, enviar para a casa do consumidor. Então, nós tivemos que criar uma área de frete, de envio, de packaging, de processamento, para poder atender. Entramos na loja online para ter uma velocidade de vendas. Hoje nós oferecemos, nunca concorrendo com os nossos clientes, né? Mas dando mais uma oportunidade foi o que ajudou na pandemia, não só a Panini, mas todas as outras editoras e empresas que tinham essa possibilidade, né? Porque os consumidores querem comprar, eles querem ter as revistas, eles sabem o que está sendo criado. E uma linha também direta com o consumidor, porque o consumidor de quadrinhos e dos colecionáveis são pessoas que conhecem muito o segmento, conhecem muito o produto. Você não pode errar uma vírgula, você é massacrado. E é normal, né? Você pode pular uma história, se você ter um probleminha na impressão, porque aquilo ali é uma coisa importante, faz parte da coleção. Você tem que ser um trabalho bem feito, né? E também, por exemplo, quando nós estamos com o Maurício, é toda uma dedicação para poder oferecer para as crianças o melhor produto.
E importantes são as pesquisas. Nós estamos sempre pesquisando, o mercado, produtos, as tendências das crianças, tendências de compra, porque nós vendemos entretenimento, né? Diversão, sério, voltado para educar, para ensinar, divertir. E aí, quando vem a Copa do Mundo, muitos amigos falam assim, poxa, Martim, você acabou comigo. Eu falei, mas você não fez uma despesa, você fez um investimento, né? Você investiu, você se divertiu, você, né? Eu acho engraçado quando as pessoas vão ao teatro, vão ao show, eles não falam o que gastaram, né? Eles foram lá investir na cultura, investir na... Né? Uhum. Então é o que nós fazemos. Martim, sabe que eu achei interessante isso que você falou, e quando você falou de banca, porque a banca eu considero que é o espaço mais democrático que existe, porque ninguém cobra ingresso para entrar na banca, entra quem quer, do jeito que quer, e entra, olha, vê, não leva nada, ou leva, ou compra, ou deixa de comprar, e é interessante que as pessoas, quando elas vão marcar algum encontro, elas dizem, eu te encontro naquela banca ali da Paulista, sabe aquela que fica do lado do MASP? Tá, e o cara fica lá paradão em frente à banca esperando. Fora que a banca representa confiança, né? É interessante isso. Nenhum jornaleiro chega e fala, tá, estou te assaltando. É interessante isso. Eu acho que a Itália tem isso com banca, né? É uma coisa assim. Sim. E o jornaleiro ele pega... o número está sendo reduzido também, né? Isso, e porque eles espalham eles espalham as coleções assim pela rua. Trabalho que você trabalha 7 dias por semana, né? E o que está acontecendo? Os filhos dos donos de banca não querem seguir o trabalho dos pais, né? Então eles querem fazer outras coisas. As prefeituras estão tirando bancas das calçadas, problema de locomoção. Então, mas a banca está sofrendo muito com a digitalização. Você vê que bancas foram criadas para distribuir e vender publicações, né? Bancas, jornais e revistas, vender publicações. Mas muitas editoras tiraram as edições do impresso. Então, eles não imprimem mais. Então, hoje, tudo você lê em versões digitais. Principalmente todas as revistas que produzem matérias, né, quentes, que são notícias, você lê no digital. Então, a quantidade de produtos de impressos que existiam há 10 anos e hoje é bem menor. E as bancas sofreram com isso, né? E as bancas tiveram que se reinventar e vender outras coisas para poder sobreviver. Então, você vê hoje, talvez, uma banca, 30%, 40% da receita de uma banca hoje é relacionada a publicações. Então, a Panini tem uma participação importante, porque a Panini ela investe no impresso, né? Então, nós hoje sempre estamos trabalhando, você vê, por exemplo, os mangás, né? Os mangás estão crescendo muito. Talvez você pode explicar, mas talvez seja porque as empresas americanas, Marvel, DC, não estão fazendo mais tantos filmes como faziam antes. Mas as crianças estão lendo a evolução, que os mangás eles não têm um super-herói, né? Ele tem a história do cotidiano. Então, é uma coisa para a gente fazer um estudo para entender mais sobre o assunto. Eu acho que sim, é verdade. O nosso tempo está quase terminando. Eu quero ver se alguém tem alguma pergunta para te fazer, para perguntar diretamente. Eu acho que não. Tem sim. Eu pedi para perguntar ao José Martins. A Adélia Francischini. Pronto, desculpa, Adélia, não tinha visto sua mãozinha. Tudo bem, Adélia? Veio para o Brasil, nós fizemos muitas pesquisas para vocês. E é um prazer saber que vocês estão aí de vento em popa, uma maravilha, adorei essas histórias todas. E é um exemplo para todas as editoras, né? E eu tive uma experiência que eu queria só puxar, porque me levou a pensar algumas coisas, que foi o seguinte:
eu fui procurar para comprar almanaques para o meu neto, que é um netinho de 5 anos. E comprei, ele começou a receber exuberante com os almanaques da Mônica. E ele passou a contar para os amiguinhos, né? Ele levou na escola os almanaques e, de vez em quando, eu vou buscá-lo. Eu fui buscá-lo outro dia na escola e a professora me chamou lá. Está todo mundo perguntando onde que compra os almanaques, porque o Antônio trouxe os almanaques na escola. E os pais querem saber, os meninos estão perguntando. Eu falei, olha, eu entrei na loja da Panini pela internet, né? Mas, e depois isso também se deu novamente numa festinha que a minha filha deu em casa, meu neto mostrou os almanaques, os meninos ficaram fissurados com os almanaques. E aí eu fiquei me perguntando o seguinte, Martins, será que mesmo com todo o sucesso e com todos os instrumentos que vocês já vêm desenvolvendo, já vêm implantando, vêm caminhando, né, desenvolvendo, me pareceu que esse mercado ainda é muito maior. Sim. Né? Porque, não sei se você se lembra, mas eu trabalhei para Maurício de Souza quando ele ainda estava na Abril, depois na Globo, em muitas ocasiões. Né? E você tinha campanha de TV falando qual é o novo do gibi, ou os novos gibis, né? Você tinha TV, você tinha cartaz em banca, você tinha outdoor, você tinha uma profusão de comunicação. Vendiam-se milhões, né, de quadrinhos por mês, eu não lembro mais os números, mas eu lembro que trabalhei para o Maurício quando se vendia milhões de exemplares por mês. Não sei hoje, também deve vender uma enormidade. Mas eu fiquei com a impressão, vendo a reação desse microcosmos aí, da escola e do meu neto e das amizades, que o mercado ainda é muito maior. Será que essa timidez das editoras com livros, com revistas, porque hoje ninguém está fazendo campanha de massa para revista nenhuma, para gibi nenhum. Né? Tá, Adélia, Eles estejam fazendo campanhas direcionadas. Né? Sim. Então, o público, as crianças hoje, elas estão em diversos outros canais. Nós sempre estamos estudando para ver onde é que é a criança, o que ela assiste. Tá? Então, as pesquisas com as mães, com os pais, com as crianças, onde elas estão vendo os produtos. Então, hoje, dificilmente uma criança vai assiste TV aberta, a não ser alguma coisa no SBT que tem os desenhos, né? Na Globo. Então, estão em TV fechada, estão em streaming. Então, hoje streaming, estão em YouTube. Então, hoje, para você atingir a criança na comunicação, a jovem, nós também tem um trabalho muito particular, porque quando você está falando com criança, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande né, quando na comunicação é dirigida às crianças, e eu também sou da Abral, e nós temos tem uma cartilha que ensina, né, as empresas como se comunicar com esse público, mas nós fazemos todo o trabalho de comunicação, divulgação dos lançamentos, os cartazes de bancas e da distribuição. Então, talvez na TV aberta você não vá ver muita coisa, porque mesmo as nossas agências falam, né, nós temos que direcionar toda a comunicação para onde eu vejo pelos meus netos a TV aberta, acho que eles nem sabem que existem TV aberta, né? O SBT, Globo, estão o tempo todo no YouTube, Netflix, nos streamings, Disney, que é onde nós atuamos com bastante eficiência, posso dizer. Tá bom. Mas então, legal, os almanaques
é um trabalho que nós fizemos, nós mudamos bastante a evolução, nós estamos sempre conversando com o Maurício de Souza, então nós mudamos esse ano todas as edições do Maurício, nós trocamos o formato da revista, incluímos mais atividades, nós estamos, os almanacs também são mais interessantes, então tudo isso com o trabalho sempre é resultado de pesquisa que nós fazemos, né? Mas o que eu queria falar também, Regina, rapidinho, dessa evolução com o mundo digital, né? Então, hoje a Panini está investindo, nós temos as coleções de figurinhas, mas nós estamos associando o digital, o jogo online, né, como um instrumento que vai junto com a coleção de figurinhas. Então, hoje, quando você coleciona também um envelope de figurinhas, o álbum, você tem a possibilidade de um QR Code impresso na figurinha que te leva para um jogo virtual, onde você pode jogar online com todos no mundo inteiro. Então, essas versões digitais nós estamos usando, implementando no nosso produto e acompanhando a evolução, né? Porque nós temos que saber hoje o que as crianças fazem, o que eles estão lendo, as preferências, os personagens. É um trabalho que nós temos que antecipar o que vai ser sucesso. E é um trabalho difícil. Você tem que, muitas vezes, comprar uma licença apostando que essa licença vai ter sucesso, né? Uma muito grande era o Miraculous Ladybug. Quando foi lançado uma empresa lá na França, a pessoa olhava e torcia o nariz assim, e você vê o sucesso que não, essa propriedade. Então, a gente tem que, muitas vezes a gente erra também, a gente faz a previsão, mas esse é um investimento que nós temos sempre que fazer. Sim. Então, da nossa conversa, Martins, eu tirei muitas coisas interessantes, mas eu destacaria 5 pontos. Primeiro, nunca esquecer de trabalhar novos leitores. Segundo, estar onde o consumidor está, certo? Procurar sempre esses nichos e estar lá. Buscar sempre novos canais de venda, onde você nem imagina que você possa vender, testa lá, quem sabe você pode vender. Novamente, sempre ter uma linha direta com o consumidor, né? E pesquisas das tendências do mercado. Se a gente for ver, o tempo todo é o consumidor, o que ele quer, como ele quer, investir em pesquisa, investir nas tendências, está um passo à frente, sempre. E quem pode dizer isso sempre é o leitor. Quem pode dizer sempre isso é o leitor, né? Então, eu acho que é sempre uma lição de humildade isso para todo mundo, mostrar assim, peraí, eu não sei tudo, vamos lá, vamos ver o que as pessoas estão querendo e como elas estão querendo e de que jeito elas estão querendo. E quando você está sempre ligado neste consumidor, a tendência é sempre acertar. Você tem sempre que testar alguma coisa, Regina. Exato. Não pode ficar esperando que alguma coisa vai acontecer, né? Você tem que testar mercado, testar preço, testar canal, para poder, realmente, essa é a função. E aqui na Panini, nós temos essa vontade. Eu sempre falo que a gente tem que colocar o chapéu, né, do fundador na cabeça e pensar que no final do ano nós vamos ter sucesso quando a gente aumentou o valor patrimonial do acionista, né? Então, no final é isso. Chegou no fim do ano, você tem um patrimônio mais alto do que o acionista ganharia se tivesse colocado dinheiro no banco, ganhando juros tranquilo. Nós fizemos o nosso papel, né? Então, e aí a gente pode celebrar, foi por isso que a gente foi contratado aqui. Regina, cabe uma última, um comentário? Cabe, mas tá bom, vai lá, André. Que eu acho que é uma pergunta também, Martins. Você listou 5 coisas e tem uma que me ficou do que ele disse e eu acho que é muito bacana também aos editores, que é o seguinte, a Panini ela investe no impresso e esse investimento no impresso tem a ver com uma percepção de que o impresso ele segue vendendo, contanto que ele seja uma experiência, né? O Martins ele falou que é a coisa do colecionador, que ele compra, ele continua consumindo o impresso,
daquele colecionável, justamente porque ele consegue ter uma experiência com aquilo, né? De alguma forma, também acontece isso no mercado de livros. O mercado digital para livros também é muito pequeno ou menor. Você ainda compra livros físicos, porque aquilo tem uma experiência sensorial, talvez. E aí vem a minha pergunta. Será que as editoras ainda continuam ou estão, talvez, patinando um pouco ao pensar no impresso como um lugar onde se vende notícias apenas e não a experiência de contato sensorial, ou seja o que for, com aquela publicação? Será que tem a ver com isso também, essa ladeira abaixo, digamos assim, que o impresso deu nos últimos 10 anos, como o Martins mencionou? É coisa para um outro café. Nossa, mas o Martins, você está convidado já para a gente marcar um outro café logo, tá? Para você contar daí os próximos passos, tá bom? Não, mas, por exemplo, você vê o livro impresso pela quantidade de novas livrarias, tá, sendo abertas a cada semana. Você tem uma nova livraria sendo aberta. As pessoas gostam de livro. E no Brasil nós temos que trabalhar para incentivar a leitura. Quando nós assumimos o Maurício de Souza, a Globo nos transferiu 34 mil assinantes. Em 2 anos, nós chegamos a 230 mil assinantes, porque nós estávamos fornecendo também para as escolas. Então, Maurício de Souza, para mim, é o maior educador do Brasil. Você fala que a maior parte dos brasileiros aprenderam a ler lendo, né, os quadrinhos. Meu afilhado aprendeu a ler. Com os quadrinhos do Maurício de Souza. Meus netos também estão lendo Maurício de Souza. Então, e você tem que incentivar a leitura. Como eu falei, eu morei na Inglaterra há muitos anos, meus filhos foram alfabetizados na Inglaterra. Quando eu fui para lá, a maior tinha 3,5, 2,5 e 1. E foram começar a alfabetização lá e aprenderam a ler lá. Então, os 3 são ávidos leitores. Minha filha, acho que ele deve ler 20 livros por mês. Então, é uma ávida. Por quê? Porque foi educada dessa forma, né? Então, nós temos que realmente trabalhar, e o quadrinho é uma forma, é um livro com ilustração, mas com histórias importantes, com roteiristas muito bons e também ilustradores fantásticos, né? E o Brasil tem um celeiro enorme, muito bom, de ilustradores e de roteiristas. Tá certo. Então, eu não sei se era isso que Nossa, não. Ouvir. Nós temos muita história da Panini, uma hora Nossa, não é dá para marcar outras. Vamos fazer uma coleção de histórias. O que você acha? Martins, em nome da Nery, em nome da Juliana, do Rafael, quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada por você compartilhar com a gente as suas experiências, a sua história. Eu acho que só pode inspirar os outros editores. Então, nosso agradecimento e esperamos poder contar com você outras vezes. Eu agradeço o convite. Espero ter cumprido a minha missão aqui, mas falar da Panini, para mim, é muito bom. Eu adoro falar da Panini, amo o que eu faço aqui, amo o grupo aqui, é fantástico, e o grupo também mundial é uma empresa aberta, que investe. Então, falar da Panini, pode me convidar quando você quiser, que eu venho com muito prazer. Tá bom. Muito obrigada. Então, obrigada a todos que participaram. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença de todos também. Bom ver amigos que eu não tinha visto antes, mas muito bom. Obrigado. Obrigada a todos. Um abraço a todos. Parabéns.